Boa noite. Que a serenidade, a alegria, a tranquilidade de espírito vibre em nós. E eu convido a cada um a abrir o pensamento e o coração para receber essa troca de informações. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar disso daqui, ó. O Cristo em nós. Vamos ver o que significa isso. E eu vou propor uma série de reflexões, de pensamentos, para a gente começar a entender o que é essa presença de Jesus em cada um de nós e em todos nós. A primeira coisa que a gente vai comentar, e vai ser a tônica da nossa reflexão, está lá em Mateus, no capítulo 28, lá no versículo 18, fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Jesus quem fala isso. E lá no versículo 20 ele fala: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, o que nós temos aqui em primeiro lugar? Que Jesus é autoridade na terra. E essa autoridade vem de Deus, que lhe concedeu, enquanto Cristo, o poder sobre a terra. E ele fala sobre o céu e a terra, ou seja, sobre o mundo espiritual e sobre o mundo material. Então, Jesus é o nosso governador, é o nosso coordenador, é Ele quem direciona a nossa evolução. E ele nos traz uma outra informação no final do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28. Eis que estou convosco. Então, Jesus não está longe de nós ou em outro lugar. Ele está aqui. Ele está agora. Ele está neste momento, junto de nós. Qual é a nossa dificuldade? Percebê-lo, senti-lo, notar a sua presença. E não é que ele não está, ele está aqui, agora. Nós não o percebemos. E é isso que a gente vai pensar e refletir junto esta noite. O porquê que nós não conseguimos percebê-lo e o que fazer para começar a despertar a nossa percepção. Antes desse exercício que a gente vai propor, é importante a gente compreender algumas coisas, que é o nosso ponto de partida, que é o divino, o que é Deus. Porque sem compreender isso, falta-nos o primeiro degrau para a escada que a gente vai subir essa noite. No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? E os espíritos respondem: inteligência suprema, ou seja, nada é mais inteligente que Deus. Causa primária de todas as coisas, é a origem. Só que na Gênese, lá no capítulo 2, os espíritos e Kardec vão destrinchar isso. E vão trazer e desenvolver quais são os atributos da divindade. Notemos quais são. Inteligência suprema. Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. Difícil para a gente entender esse conceito, porque nós somos tridimensionais. Profundidade, largura e tamanho. Mas, com a nossa evolução, a gente vai continuar estudando a ponto de um dia compreender o que significa dizer: veio de todos sempre e nunca terá fim. Ele é imutável. Deus sempre é perfeito. Ele não muda. A sua natureza divina é imutável. Ele não está sujeito a transformações. É divino. E continua dizendo: imaterial, porque a matéria é um produto divino. É uma criação de Deus, portanto, não é Deus. Deus é imaterial. Todo-Poderoso, não há nada superior a Deus. Ele é o Todo-Poderoso.
soberanamente justo e bom. É a justiça perfeita. É a bondade plena em essência. Infinito em todas as suas perfeições. Então, se Deus é todos esses atributos e é quem nos criou e rege toda a vida, concluímos que todas as coisas que existem, todas, e são regidas por Deus, estão sob o império de sua lei, que é perfeita, soberanamente justa e soberanamente boa. Portanto, está tudo certo. Tudo o que acontece está dentro das leis divinas. Aquilo que nós chamamos de mal, de sofrimento e de dor, está dentro das leis divinas. Nós as percebemos como ruim, como dolorosas e como sofríveis, por conta da nossa percepção que é imatura e incompleta e imperfeita. Na medida que nós evoluímos, nós experienciamos a vida, nós vamos despertando a nossa consciência. Essa explicação e esse entendimento do que significa a presença da lei de Deus na nossa vida, visceralmente, em nível molecular, subatômico dentro de nós, começou a ser explicada, sabe onde? Lá atrás, há muito tempo, no livro, sabe qual livro? Do Êxodo. Lá no livro do Êxodo, quando a gente tem a narrativa da passagem, transição, caminhada do povo hebreu que sai da escravidão junto aos egípcios em direção à terra prometida. Como era essa terra prometida? Uma terra de abundância. Uma terra de fartura, de alimento, de plenitude. Mas muito mais do que uma narrativa histórica, aqui nesse livro a gente começa a compreender que nós alcançaremos a terra prometida, que é um estado de consciência, de abundância e fartura, de amor, de paz, de virtude, na medida em que a gente faz a caminhada nos libertando da nossa escravidão. E que escravidão que é essa? Não é só a escravidão do faraó sobre o povo hebreu. Também pode ser compreendido a nossa escravidão às nossas inferioridades. Somos escravos do ego, escravos do orgulho, escravos da vaidade e das nossas imperfeições. E o que existe no meio dessa trajetória? O que está aqui no meio? A lei. Mais do que as 600 e tantas leis da Torá, temos as que nos dizem respeito, que são os 10 mandamentos. Que são leis divinas. Ou seja, essas leis estão sobre a terra e toda a coletividade terrena, tal qual está sobre toda a coletividade pleiade de espíritos que vibram em todo o universo. Então, o caminho que nos liberta da nossa escravidão interior, esse êxodo que é a saída das nossas inferioridades, perpassa a vivência das leis de Deus. E somente vivenciando as leis divinas, nós alcançaremos a terra prometida, que não é um lugar.
Aqui a gente não está falando de Israel. A gente está falando de um estado espiritual, de fartura e abundância, de plenitude, de espíritos livres. E quem é livre? Quem ama. Só é verdadeiramente livre quem verdadeiramente ama. Somente o amor pode nos libertar da nossa escravidão, do nosso desejo vaidoso de ser reconhecido, das nossas frustrações de esperar que o outro corresponda às minhas necessidades. E essas expectativas estão ligadas ao vazio que eu tenho dentro de mim. O que eu não desenvolvi em mim, eu espero no outro e cobro do outro. Então, a cobrança nas relações, que nos torna escravos do sofrimento, da mágoa e da tristeza, tem a ver com o vazio que nós temos dentro de nós. E qual vazio é esse? Porque vazio não é ausência. Pensa numa tigela vazia. É um espaço que não está preenchido. É um vazio espiritual. Mas se nós somos divinos, e todos nós somos criaturas de Deus, porque lá no começo a gente viu que Deus criou todas as coisas, significa que nós não despertamos essa consciência divina. Nós não despertamos o amor que já existe em nós. O amor, como se manifesta na Terra? Quem nós conhecemos em toda a história do planeta que é a manifestação do amor? Quem é? Vede Jesus, o Cristo. Para despertar esse amor, é preciso ter contato com esse Cristo. E veja bem, nós não comentamos que o Cristo está aqui, nós não o percebemos? O exercício é entrar na faixa de Jesus, para despertar a percepção do Cristo, que está fora de nós, está dentro de nós. E está dentro de nós não no sentido místico, no sentido teórico ou ideológico, não. É no sentido substancial. Se toca, Jesus está vibrando em nós. E onde está escrito isso, esse estudo? Está lá na Gênese, de Allan Kardec. Está lá no capítulo 14, no capítulo dos fluidos. O que diz esse capítulo? No item 14, ele fala assim: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com o pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Antes que a terra fosse, eu sou, assim disse Jesus. Nós somos o pensamento do Cristo, a vontade do Cristo, materializados. Toda molécula, toda água, todo carbono, hidrogênio, azoto, todas as vitaminas e toda a substância que nos compõe, seja num corpo físico material ou no nosso corpo perispiritual, que é semimaterial, está profundamente presente do Cristo. Então, quando nós dizemos que o Cristo está em nós, sim, Ele está. Nós vibramos Jesus. E é por isso que Ele está intimamente ligado a cada criatura, conhecendo o íntimo do pensamento e da vida e da história de cada um de nós. Não com uma presença que esteja fora, mas profundamente conectada a cada ser deste planeta. Não só o humano, mas os animais e as plantas e todos que vivem.
Ele não disse que foi dado a ele todo o poder sobre a terra? Nós não lemos isso? E aí eles nos falam, e a gente vai seguindo, lá em João, no capítulo 14, ele nos dá uma dica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Aquele que me viu, viu também o Pai. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. O Cristo é para nós a presença de Deus. É a lei. É o amor. E através dos seus ensinamentos, que é o Evangelho, que a gente pode colocar aqui também, o Evangelho de Cristo, é que nós encontraremos o que ele chamou de reino dos céus. Que a gente já disse que não é um lugar, é um estado espiritual. E para vibrar na faixa do Cristo? Porque o Cristo está conosco, somos nós que não estamos com Ele. Somos nós que não o percebemos, que não o notamos. Porque estamos distraídos da nossa verdadeira realidade, que é a realidade espiritual. E se Jesus se manifesta através de suas palavras, que é o seu Evangelho, estar em contato com o seu Evangelho é estar em contato com Jesus. É um primeiro contato. Aqui nós estamos aprendendo que a leitura e o estudo do Evangelho de Jesus transcende um aspecto mental de conhecimento. É mais do que isso. É começar a vibrar na faixa do Cristo. Despertar o Cristo em nós. Se nós não mantemos contato com esse Evangelho, permanecemos adormecidos, distraídos da nossa potencialidade divina, de cura, de felicidade, de bem-estar, de plenitude. A leitura do Evangelho, seja individual, seja o estudo em grupo, é a chave que nos ajuda a abrir as portas do nosso próprio interior. Quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente tem contato com essas palavras, nós começamos a vibrar nesta frequência e a despertar a nossa percepção. E as transformações vão ocorrendo em nível também molecular, em nível estrutural, em nível de cura, não só material, mas também emocional e psíquica. Porque começa a operar transformações na nossa consciência. Porque nós vemos o mundo, vivenciamos o mundo de acordo com o nosso nível de consciência. E o nosso nível de consciência, ele é proporcional à nossa capacidade de compreender a vida, de viver a vida. Portanto, a nossa evolução, a nossa caminhada se dá no compartilhamento. Muito embora o despertar seja individual. E, portanto, eu não posso cobrar o despertar do outro, a maturidade do outro, porque isso tem a ver com o outro e não comigo. O que eu devo e posso é cuidar do meu despertar, do meu amadurecimento, da minha libertação quanto às prisões que eu mesmo criei dentro de mim. Liberte-se da culpa, dos medos, da mania que a gente tem de se auto-sabotar, das cobranças que vão além das nossas possibilidades. Nós cobramos de nós virtudes que estamos desenvolvendo e cobramos do outro
coisas que nem nós mesmos desenvolvemos ainda. E essas cobranças nos aprisionam num círculo de sofrimento. Porque o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Disse Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios. Então, esse desenvolvimento, ele acontece na medida que eu vou despertando a minha consciência para conhecer e vivenciar o que está no Evangelho de Jesus. Que muito além dos 10 mandamentos, que foi o início do nosso entendimento, está: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, se eu não desenvolvo alto amor, eu não tenho condições de amar ao meu próximo. O movimento é de dentro para fora. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode oferecer aquilo que não desenvolveu dentro de si. E, portanto, o exercício é desenvolver o alto amor. Amar a si mesmo para amar ao próximo. Disse o próprio Cristo. Eu não vim desfazer a lei e os profetas, não. Mas eu vos dou um novo mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o alto amor, ele é um treino de autorrespeito, de autoconhecimento. É não cobrar do outro. É respeitar também a si mesmo. E a gente se respeita na medida que se conhece. Mas nós estamos tão distantes de nós mesmos que nós não nos conhecemos. Nós conseguimos apontar o outro, suas qualidades e seus defeitos. Mas não percebemos que quando fazemos isso, estamos olhando para o espelho, identificando no outro aquilo que não enxergamos em nós mesmos. Daí a importância das relações, porque é um exercício. Até que um dia eu comece a dizer e identificar as coisas em mim que precisam ser mudadas, que precisam ser melhoradas, que precisam ser transformadas. Mas como identificar o que é preciso mudar, o que é preciso melhorar, o que é preciso transformar, se eu não sei o que é preciso mudar e transformar? E não sei em qual direção seguir. Não sei para onde caminhar. Por isso, nós voltamos na leitura do Evangelho. Porque quando a gente sabe para onde ir e como quer chegar, encontra o caminho certo e o jeito de caminhar. Mas se eu não sei para onde eu estou indo, eu estou vulnerável e suscetível a qualquer coisa. E todas as coisas podem me acontecer. O que dizem os Espíritos, lá na Gênese? Pensamento e vontade. Para onde eu estou indo? O que eu quero despertar em mim? Ou melhor, o que eu não estou percebendo, mas estou despertando em mim? O que eu estou dando vazão nos meus comportamentos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes? Quais sentimentos estão encontrando caminho para vibrar em mim? É a raiva? É o ciúme? É o apego? A indiferença? É o orgulho? Ou é a compaixão? A gratidão? A gentileza? A tranquilidade? Sou eu que imponho para onde eu vou. Sou eu que determino em qual direção eu quero vibrar. E tudo começa onde? No pensamento e na força de vontade. Então, o que eu quero desenvolver em mim? Bom, eu quero desenvolver a paciência. Eu quero desenvolver o equilíbrio emocional.
Eu quero desenvolver a gratidão, a tranquilidade, o perdão. Então eu vou direcionar o meu pensamento e a minha vontade para essas questões. Se eu sei que para desenvolver o perdão, eu preciso ter situações para perdoar, quando eu determino que eu quero aprender a perdoar, a vida me traz na vibração situações para eu exercitar o perdão. Então, eu não vou aprender a perdoar se eu não precisar perdoar ninguém. Se eu não for ofendido, se eu não for magoado, se eu não for ferido. Então, teremos situações que dará condições para eu desenvolver essa virtude. E é preciso desenvolver o perdão, porque é da lei. Um coração que sabe perdoar, um coração que aprendeu a perdoar, começou a se libertar. E está aprendendo a ser livre. Porque quem perdoa, liberta. Não ao outro, a si mesmo. Perde a necessidade de vingança. Perdoar é perder o ego, perder a mágoa, deixar ir. Entender que o outro foi o que ele conseguiu ser. Ele agiu como ele conseguiu agir. Agora, o que eu vou fazer com isso diz respeito a mim, não a ele. Quando eu começo a me libertar dessas amarras, ninguém pode me ferir. Sou eu que me firo. Ninguém tem o poder sobre nós, somos nós que empoderamos as pessoas. Ninguém pode nos machucar se nós não permitirmos sermos machucados. Ninguém pode nos magoar se nós não autorizarmos que o outro nos magoe. Porque o outro pode me falar qualquer coisa, pode agir de qualquer forma. Se eu tenho consciência de quem eu sou, do divino que existe em mim, e busco vibrar nessa frequência de amor, de simplicidade, eu encontro um bem-estar tão grande em mim que nada que façam no meu meio pode me atingir. Porque eu estou no meu lugar. Eu estou no meu equilíbrio. Consciente de que não sou nem anjo, nem santo. E sou um espírito em treinamento. Estou em desenvolvimento. E quem está em treinamento pode errar? Pode. Pode errar. E nós vamos errar com frequência. A questão é aprender com esses erros. E buscar não fazer novamente. Mas é provável que a gente faça novamente. Mas então vem a nossa amiga dor. O nosso irmão sofrimento. Que sinaliza que este não é o caminho que nos conduz à terra prometida, que é o estado de abundância. Então a dor, o sofrimento, ele está no caminho como setas que sinalizam qual a direção não devemos seguir. Todo sofrimento experienciado pelo ser humano, todas as nossas dores, são sinalizações de que nós não estamos agindo conforme a lei. Porque quem vibra na lei entra na frequência fluídica, como se fosse um rio. E você se deixa levar com esse rio na direção do amor que é Deus. Todas as vezes que eu brigo com a lei, eu entro em confronto com a lei, eu não vou perdoar, eu vou me vingar, eu sou melhor que o outro. Começa a arrogância, a prepotência, a ira. O que eu estou fazendo? Eu estou nadando contra a correnteza, no contrafluxo da lei. Já nadou contra a correnteza de um rio? O que acontece? Você se debate, você se desgasta, gasta energia, perde o ar e não sai do lugar. Porque está no contrafluxo. Até que um dia você se cansa de sofrer, se cansa de brigar com a lei
e se rende e deixa fluir. Muitas das vezes, essa rendição vem com uma doença grave. É um espírito tão voraz, tão lutador contra as leis de Deus, que somente um mecanismo, na mesma proporção, do outro lado da moeda, consegue fazer essa criatura se render. Aí eu pergunto, nós precisamos sofrer? Não. Nós não precisamos sofrer. Nós sofremos porque nós não tomamos consciência e não nos decidimos deixar vibrar com a lei de Deus, que é o amor. E é evidente que enquanto estamos em treinamento, nós estamos aprendendo sobre a lei. E o aprendizado é tentativa e erro. Então é natural o sofrimento. É um processo que faz parte do estado que nós estamos vivendo. Principalmente num planeta de segunda grandeza, que é a Terra, que é provas e expiações. Nós estamos no começo do despertar. Nós estamos aprendendo a despertar o amor, a aceitar o outro como ele é, a amar sem esperar ser amado, a perdoar sem esperar ser perdoado. A quem sabe um dia fazer como Jesus ensinou: se alguém te bater em uma face, ofereça também a outra. Essa é a lei. Se alguém te convida a andar 1000 passos, caminha 2000. Não cobre de quem te pede emprestado. Honrar pai e mãe. Não matar, não roubar. Aí a gente diz, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Será? Se a gente trouxer isso para um nível material, pode ser que a gente nunca tenha, porque não matar e não roubar está aqui, ó, dentro dessas leis. Mas e se trouxermos para o nível espiritual? Quantos sonhos a gente rouba dos outros? Quantos carinhos a gente rouba dos outros com o nosso egoísmo? Quanto a gente mata a alegria nas pessoas com o nosso azedume, com a nossa grosseria, com o nosso jeito ainda tosco de ser? Nós matamos sentimentos, nós roubamos muitos pensamentos, sonhos e sentimentos das pessoas e de nós mesmos. Porque como somos inseguros, nos sentimos fortalecidos, diminuindo o outro. Então eu preciso subestimar o outro para me sentir bem, porque preciso me sentir superior, porque nesse estado eu me sinto seguro. A violência, a agressividade, a perversidade denunciam uma única coisa: insegurança e falta de amor próprio. Essa é uma doença da alma. Os espíritos que cometem crimes, como todos nós aqui já cometemos, se não nesta matéria física, em tantas outras, são criaturas carentes de amor. E é por isso que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Para os doentes do espírito, que somos todos nós, em treinamento. Cada atitude egocêntrica, cada prepotência, cada postura de orgulho, de vaidade, de egoísmo, são ainda sintomas da nossa inferioridade espiritual, do nosso adoecimento enquanto seres espirituais. Enquanto nós não despertarmos para essas questões íntimas, estaremos no aprisionamento, chumbados e magneticamente vinculados a todos aqueles que vibram como nós, que estão na mesma faixa e mesma frequência, seja espiritual, seja material. A libertação acontecerá e acontece
na medida que nós tomamos consciência da lei do amor e a vivenciamos na prática. Ainda que doa. Porque mudar padrões e vícios internos exige de nós sairmos da nossa zona de conforto. Eu estou acostumado a dar ordem. Eu estou acostumado a mandar. Eu estou acostumado a ser obedecido. Quando a vida me convida a trocar de posição, a obedecer, a receber ordem, por exemplo, viu? Isso me incomoda. Porque eu estou saindo de uma zona que é confortável para uma zona desconhecida. Isso em todos os setores da vida. E todas as nossas relações conflituosas são convites para sairmos dessa zona de conforto. Aquela pessoa que te aponta o dedo, aquela pessoa que a gente tem dificuldade de relacionamento, aquela pessoa que nos incomoda, aquelas situações que nos causam aflição, são convites para a gente entrar no fluxo da lei. Para a gente começar a despertar a nossa consciência do Cristo em nós, do amor que vibra dentro de nós. E por isso a vida é tão linda e é tão dinâmica, e a gente tem a impressão que é atropelado pela vida, porque as coisas estão acontecendo. A revelia da nossa vontade, porque tem uma vontade superior. E a gente costuma brincar, se você quer evoluir, legal, vai evoluir. Não quer evoluir, não tem problema, vai evoluir do mesmo jeito. Porque a evolução é lei. Nós somos empurrados, nós somos levados pela marcha do progresso. Nós, muitos de nós, queremos ficar aqui na retaguarda e lutar contra a marcha do progresso, brigando com o fluxo da vida. Ao invés de entrar nesse fluxo, empoderarmos da nossa existência. Só que isso requer trabalho. E nós, historicamente, temos uma concepção negativa do trabalho. Quando nós vivemos lá no Egito, nós, enquanto espíritos, via-se o trabalho como algo de seres inferiores. O trabalho era para os escravos, porque os faraós e os grandes líderes nada faziam, eram sempre servidos. E muita coisa aconteceu e vamos para a Roma Antiga e nós vemos os patrícios e os romanos. Quem eram os altos romanos? Aqueles que não faziam nada. Porque o trabalho era algo para os escravos, para classes inferiores. Então, atavicamente, nós temos uma concepção negativa do trabalho, como se o trabalho nos inferiorizasse. Mas essa é uma concepção infantil e equivocada. E quem vem nos despertar? Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. E num ápice de ensinamento, ele se ajoelha e lava os pés dos seus apóstolos. Quem fazia isso? Os escravos mais inferiores da casa. E ele se coloca nessa posição para nos ensinar que o caminho de libertação é pelo trabalho, pelo serviço. Serviço no bem. Qualquer serviço. Seja lavar com carinho a toalhinha de rosto que fica no banheiro. Seja fazer um feijão novinho e falar para a pessoa que chega em casa, ó, ela gosta de feijão, fiz para você. Isso é carinho. Isso é amor. E o despertar do amor não está nos grandes feitos, está nas pequeninas coisas da vida que nos passam despercebidas. O despertar do amor acontece nas pequenas gentilezas do cotidiano, que se tornam
fachos de luz no nosso espírito. Eu não preciso pretender ser um Chico Xavier, uma Madre Teresa, e ir lá para a África alimentar os famintos, porque aí sim eu vou despertar para o amor. Não. O despertar para o amor acontece no dia a dia, nas coisas simples. Numa resposta que eu deixo de dar e escolho silenciar, para não ofender, para não machucar. No pensar no outro com carinho e fazer algo que lhe faça bem. Fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Isso é amor. Isso é despertar do amor. Eu começar a abrir os meus olhos para a necessidade daqueles que estão ao meu redor. Assim como fez o samaritano, quando viu o seu próximo caído e atendeu às suas necessidades. Quem é o nosso próximo? Qualquer um, o que estiver mais próximo. Não interessa se é do mesmo sangue, se é da família ou não. E se ele tem uma necessidade que eu posso amparar, está nas minhas mãos aquela oportunidade. São oportunidades que a vida vai nos dando para despertar o Cristo em nós. Combater no bom combate e vencer as nossas fraquezas. Como fez Paulo, que veio de uma vida como Saulo, de, vamos dizer, crimes, embora ele agisse como a lei da época civil, mas apedrejando, assassinando e torturando, numa mesma insistência fazer uma grande transformação através do contato real com Cristo, e não é um contato físico somente, mas o contato com o seu evangelho e a vivência com trabalho do seu evangelho, para lá em Gálatas, no capítulo 2, ele dizer assim: eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso está para todos nós. E nós não precisamos ser apedrejados como Paulo foi. Apenas fazer as pequenas coisas com carinho. Ter contato com o Evangelho. Buscar o Cristo através do estudo do seu Evangelho. E isso não tem a ver com religião. Tem a ver com espiritualidade. Eu posso não ter religião nenhuma. Não é a religião que vai nos salvar, que vai nos libertar do nosso aprisionamento. O que vai nos libertar das nossas prisões é a nossa transformação de consciência e a vivência das leis de Deus. Esse é o caminho. O Cristo é o caminho. O Evangelho é o caminho. Posso não querer? Pode. Somos livres. Livres até a página 2. Porque nós seremos somente livres quando realmente nós amarmos. É verdadeiramente livre quem verdadeiramente ama. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.